terceiro vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso raciocínio clínico, né? Nós começamos com a semiologia e semiotécnica, né? A gente discutiu como que o profissional da área de saúde colhe os sintomas e sinais através da entrevista e observação do paciente. A partir daí, ele faz uma súmula do que ele verificou, do que ele observou e pensa numa hipótese diagnóstica, que foi o que a gente viu no segundo vídeo, como que o profissional consegue buscar nas categorias internacionais como a CID-10 e o DSM, como que ele consegue pensar numa hipótese diagnóstica. A partir daí, então, o raciocínio clínico ele dá seguimento com a intervenção do profissional. A grande maioria dos profissionais, psicólogos, atendem numa intervenção em consultórios, né, em sessões de terapia, mas a grande maioria dos nossos pacientes, aqueles graves, dos transtornos psíquicos bem tradicionais, bem clássicos, na maioria das vezes eles são atendidos em instituições como os CAPs, né, o Centro de Atendimento Psicossocial. Mas nem sempre foi assim, né? Nós discutimos já em sala de aula a questão dos padrões de normalidade ou não, o que a sociedade considera como normal, quais comportamentos que os indivíduos apresentam que poderiam ser considerados aceitáveis dentro de uma sociedade. Então, a partir da história, se a gente for fazer um resgate histórico da intervenção em saúde mental, a gente vai ver que na Idade Antiga a gente não tinha a classificação de doente mental. O que nós tínhamos eram pessoas que, em função do seu comportamento inadequado ou diferente da grande maioria da população, eles eram vistos como pessoas ou demoníacas, né? Tinha uma questão mais mesmo da mitologia, um capricho dos deuses ou um capricho dos demônios. E só a partir então da Idade Moderna é que a gente tem a loucura de fato como doença, né? E a partir daí então muda-se completamente o paradigma. Se eu tenho a loucura como doença, eu preciso tratar. E foi a partir daí então que o doente mental, que na verdade nem tinha classificações muito certas, né, clássicas, o que se tinha era aquele que apresentava comportamentos diferenciados da grande maioria, eles eram segregados. Então o que a gente tem é que a partir do século XVIII e XIX, a gente tem uma grande ascensão de um modelo que se chama modelo hospitalocêntrico. Todo aquele que tinha um comportamento desviante, seja qualquer um, independente de ser doente ou não, ele podia ser segregado no modelo hospitalocêntrico. Só para a gente ter uma ideia, o hospital, um dos mais importantes, né, que é o Colônia de Barbacena, ele foi inaugurado em 1903. E aí a gente sabe que durante décadas a gente teve não um tratamento, mas uma segregação dessas pessoas. Eu até já enviei para os alunos, já discuti com vocês a importância de todo profissional da saúde mental conhecer a tragédia, né, a história desumana que nós tivemos no Brasil em relação aos hospícios, em relação à institucionalização do lucro. Então a gente tem vários documentários, o Holocausto Brasileiro, né? A gente tem o filme Em Nome da Razão, são vários documentários que retratam as barbaridades realizadas, né? A falta de assistência, a falta de humanidade que acontecia nesses hospícios. Fato é que esses hospícios, eles geraram muito dinheiro, né? Porque existia toda uma rede de hospitais que não davam uma assistência adequada e eram extremamente investidos, né? Tinha um investimento muito grande em relação aos leitos hospitalares. A partir dos anos 70, a gente começa no Brasil um movimento de discussão da eficácia desse modelo hospitalocêntrico. Foi quando então surgiram as primeiras denúncias, surgiram as primeiras tentativas de intervenção nesses hospícios, a tentativa de mudar este modelo. Então, a gente tem a partir de 70 essa reflexão mais importante sobre o modelo hospitalocêntrico. Em 80
foi uma década importante, foi uma década que a gente teve a primeira conferência nacional dos trabalhadores de saúde mental. Então a gente tem que a partir de 87 surge o lema por uma sociedade sem manicômios, né? E a partir daí, então, se a gente faz uma leitura histórica dos marcos históricos, a gente vai ver que a partir de 87 muita coisa foi mudando e se transformando, né? Aí a gente vai ver que em 2001 a gente tem a portaria que institui os CAPs, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Os centros de atendimento psicossocial, eles são dispositivos substitutivos ao hospital psiquiátrico. Qual que é a proposta? É dar a melhor assistência possível ao indivíduo, porém junto à sua família, junto à comunidade. Então, os centros de atendimento psicossocial, eles visam, através de uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, uma equipe grande de enfermagem. A proposta é que esses centros de atendimento psicossocial, de fato, compreendam a doença mental e, da melhor forma possível, tentem dar uma assistência que seja humanizada e mais próxima possível da comunidade. Fato que não acontecia no hospital. O modelo hospitalocêntrico, que foi amplamente denunciado a partir dos anos 70, ele tinha essa característica de segregação. Os pacientes, eles ficavam 20, 30 anos internados e muitos deles perdiam completamente o contato com suas famílias e chegavam a óbito nesses hospitais psiquiátricos completamente desamparados. Então, quando surgem os CAPs, surge uma série de propostas governamentais para dar sustentação à reforma psiquiátrica. Então, além da instalação do Centro de Atendimento Psicossocial, a gente teve o programa De Volta para Casa, que foi exatamente a construção de serviços residenciais terapêuticos nos municípios, para que cada município pudesse trazer seus munícipes que estivessem internados de longa permanência em hospícios, em hospitais psiquiátricos, né? Então, os municípios se organizaram e montaram. Barbacena é bem típico a grande quantidade de serviços residenciais terapêuticos que tem, que é exatamente com a proposta de tirar aqueles que ainda permaneciam abandonados dentro dos hospitais psiquiátricos. Então, a gente tem a criação e implantação do Centro de Atendimento Psicossocial em todo o país. A gente tem os serviços residenciais terapêuticos, né? E a partir disso, então, houve uma diminuição abrupta de leitos hospitalares da psiquiatria, né? Nós ainda temos hospitais psiquiátricos, o SUS não tem mais vínculo com os hospitais psiquiátricos, mas eles ainda existem, mas com uma proposta completamente diferente do que nós tivemos ao longo de muitos anos de segregação. Os CAPs, eles visam dar a essa retomada para a sociedade, essa retomada para a comunidade. Então, os atendimentos, eles acontecem durante o dia e os pacientes retornam para sua casa. Alguns poucos pacientes, em torno de 5, né? O Ministério da Saúde preconiza 5, mas alguns CAPs têm até um pouquinho mais, de 5 a 8 vagas. A gente pode permitir que esse paciente pernoite durante 7 dias consecutivos. Então, essa é a possibilidade da gente trabalhar com pacientes mais graves que necessitem de uma retaguarda maior da equipe. Uma coisa que diferencia muito o pós-reforma psiquiátrica é o atendimento mais humanizado e mais individualizado do doente mental. Então, é por isso que quando a gente discute intervenção em saúde mental hoje, não tem como a gente não discutir, mesmo que seja a nível de consultório particular ou seja de CAPs. A proposta hoje é que o profissional, juntamente com uma equipe, discuta e planeje o que a gente chama de projeto terapêutico singular, né? O PTS, que é exatamente a construção singular de uma assistência para aquele doente mental. E aí vai se discutir a hipótese diagnóstica, por isso que eu falei com vocês da importância do segundo momento do raciocínio clínico, que é o diagnóstico. E a partir do diagnóstico, a equipe planeja, organiza um projeto terapêutico que seja único, singular para esse indivíduo. Aí nesse projeto vão se discutir as questões de intervenções
da psicologia, da terapia ocupacional, do serviço social, questões mais abrangentes da saúde clínica desse indivíduo e questões sociais ligadas a reuniões de família, visita dos domiciliares, construção de uma rede de assistência junto às unidades de saúde, junto aos CRAS. E é por isso, então, que pensando nessa ampliação da assistência, em 2011 o Ministério estabelece a RAPS, que é a Rede de Atendimento Psicossocial. Então hoje, quando se pensa numa intervenção do doente mental, a gente pensa numa rede de cuidado, numa rede de assistência. Então começa lá no ACS, junto à equipe de saúde da família, como que a comunidade mais próxima, territorial desse indivíduo o acolhe, né? E a partir desse momento que ele é acolhido no seu território, a gente consegue pensar em ações de ressocialização. Muitas vezes esse paciente, ele passa grande parte do ano, os casos graves, por exemplo, os psicóticos graves, alguns pacientes bipolares graves, eles chegam a ter até 3 ou 4 internações no CAPS, por exemplo, por ano, né? E aí a gente tem que fazer, de fato, essa conexão, esse matriciamento com a unidade básica, com o território, para que a gente possa garantir, de fato, uma intervenção que seja singular para esse indivíduo. Então, quando a gente pega a questão histórica, a gente sai de uma intervenção que era puramente segregadora, hospitalocêntrica, que perdurou durante anos, de uma forma extremamente desumana. Eu acho que todo profissional da saúde mental, ele tem que conhecer essa triste realidade para que nunca mais aconteça. Por isso que o lema nosso, da grande maioria dos trabalhadores da saúde mental, é por uma sociedade sem manicômio. De fato, por uma sociedade que não segregue o doente mental, que não o considere como um rejeito da sociedade, né? Por isso que ele foi levado para os hospícios ficar 20, 30 anos. Então, a partir dessa nova proposta que se inicia nos anos 80 até hoje, nós estamos consolidando o modelo substitutivo de atendimento ao doente mental, que se baseia principalmente na inserção desse doente mental na sua comunidade, no seu território. E a partir dessa interlocução com o território, com a unidade básica de saúde, os CAPs, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, tentar fazer uma intervenção a mais humanizada, a mais cuidadosa e a mais singular possível, né? A gente viu as questões do CAPs, eles vão se diferenciar de acordo com a população, mas o mais importante é que a gente compreenda que hoje a intervenção em saúde mental é uma intervenção mais voltada para a singularidade e individualidade desse indivíduo. Por isso a importância hoje da gente discutir na intervenção a questão do projeto terapêutico singular. Era isso, até a próxima.